Vi uma mão que apertava as folhas assim, ó, e ela virava pó, ela desmanchava com os galhos, com os frutos, e ela secava assim e começava a desaparecer. E tinha os frutos grandes. Preste atenção que a revelação do mistério está aqui, eu vou te dar a revelação agora. Vamos dizer que era uma laranja, não era, mas dá para a gente dizer que era uma laranja. E aquele calor vinha naquela fruta, naquela laranja, e ela secava inteira, ela ficava escura inteira, inteira. E eu via a laranja por dentro, assim que ela ia secando nas camadas, assim, ó, até chegar no miolo. Escute isso. Escute o que eu vou dizer para você. Assim diz o Senhor para as igrejas do Brasil. Deus mandou eu profetizar e eu vou fazer isso. Ele disse: elas vão secar de fora para dentro. Pastor, o que isso significa? A parte de dentro é a sede da igreja, Deus falou para mim. E a parte de fora são as congregações. Entendeu? E vai começar a fechar as congregações lá na ponta. Lá na ponta, as congregações vão começar a falir. E Deus falou para mim, mandou dizer para você, escute, todas as igrejas que fizeram do evangelho de Cristo um comércio, que se estabeleceram na terra como uma empresa, escute o que eu estou te falando, vão secar. Deus já determinou, Deus falou para mim ontem, isso já está acontecendo, só que você ainda não está vendo. Porque o dinheiro da central está voltando para eles para manter elas abertas, mas esse dinheiro vai começar a acabar agora, porque lá na ponta não entra mais. Entenda o que o pastor está dizendo para você. O que o Senhor falou para mim, eu estou te dizendo literalmente. As folhas das pontas dos galhos são as igrejas da periferia. São as igrejas lá do Nordeste. E o Senhor falou para mim que principalmente as Assembleias de Deus. Escute isso. Ah, pastor, você está metendo o pau na Assembleia de Deus? Não, Deus falou o nome delas para mim. Principalmente as Assembleias de Deus. Ah, mas lá é uma... As corrompidas eu estou falando. Não estou falando das que estão andando dentro do Evangelho. Não, é dessas que eu estou falando. Estou falando dos campos que se corromperam. Entenda bem o que eu estou falando. Certo? Dos campos que se corromperam. Certo? Escute. Os campos, quem veio da Assembleia de Deus como eu sabe o que eu estou falando. Os campos que se corromperam, as Assembleias de Deus, Assembleia disso, Assembleia daquilo, Assembleia de outra, não estou falando de uma, eu estou falando das. Não estou falando de uma. É fácil você vir aqui e bater no Edir Macedo, isso todo mundo faz, né? E daí os caras da Assembleia de Deus dizem, não, porque a igreja... Não. Pastores pilantras, mercadores, que tomaram campos de assalto em negociações políticas e fizeram da igreja comércio e estão enriquecendo as custas das igrejas. Estou falando das Assembleias de Deus. Pastor, mas é da missão, da Madureira? Estou falando de todas. Tem vários tipos de Assembleia de Deus aí, né? Porque Assembleia de Deus é um nome comum, que significa reunião de povo, você sabe disso muito bem. Principalmente, não quer dizer que não tenha outras. Deus falou para mim que principalmente, Madureira, escute o que eu estou te falando. Vai fechar, vai começar a fechar a congregação, vai começar a pôr os barracão para alugar. Entendeu? E vai vir de fora para dentro. O que isso quer dizer, pastor? Que nas grandes capitais elas estão se sustentando porque tem bastante povo, mas as que estão lá fora vão começar a quebrar e vai vir quebrando num sistema de dominó, de fora para dentro. E o Senhor disse para mim que muitos pastores, presbíteros, diáconos, missionários, missionárias, que têm se submetido, escute isso aí, irmão, a essa visão de empresa, que tem meta de arrecadação de dinheiro todo mês na igreja. Escute isso aí. Isso aqui é específico, irmão, essa palavra. Que é específico. Vai ficar desempregado e vai passar necessidade, Deus falou. Deus vai tratar com você. Você que está tratando a igreja como uma empresa. Você que se submete às metas. Você que está indo bater na casa das pessoas para cobrar o dízimo porque as pessoas não estão levando na igreja. Eu estou falando com você. Eu sei que esses caras não escutam a gente.
Eu não estou nem aí. Mas Deus falou para mim, profetiza, para que a tua voz seja ecoada pelo Brasil. Porque as pessoas vão verão as empresas fechando as portas. Deus disse tempo de justiça, tempo de falência. Tempo de falência. Deus vai trazer um espírito. Escuta o que eu estou falando para você. Algum tempo atrás eu disse, Deus vai soprar um espírito sobre o Brasil. Escute aqui o que eu vou te falar. E vai fazer as pessoas saírem de dentro da casa e vir para a rua. Vocês devem lembrar que eu falei isso faz alguns meses atrás, lá atrás. E vai ter tanta gente na rua que a época da manifestação das diretas vai ser ficha perto do que Deus vai fazer para mudar o país. Lembra o que eu disse? Eu disse isso aqui. Isso já aconteceu, já está acontecendo. Então agora eu vou dizer sobre as igrejas. Deus vai soprar um espírito no povo e vai fazer o povo abrir os olhos, irmão. Vai fazer o povo acordar. O povo dessas igrejas vai acordar, irmão. Deus está acordando o povo brasileiro para o verdadeiro evangelho. Eles vão deixar de ser vaca de presépio. Eles não vão mais acreditar na ameaça desses pastores que se você não congregar na igreja deles, você vai para o inferno. O povo vai acordar, irmão. O povo humilde, simples, de quem esses caras arrancam a pele, roem as unhas, se vestem da lã e comem as cevadas. Este povo, Deus vai abrir os seus olhos através do Espírito Santo de Deus. E esse povo vai parar de dar dinheiro para esse povo, irmão. Aqueles negociantes do pecado que esfolam os irmãozinhos mais pobres. Eu trouxe ao meu coração ontem, falou comigo ontem e disse amanhã você vai abrir a igreja virtual e vai profetizar sobre este povo. Porque até agora você não viu a igreja fechar ainda. Você está ouvindo falar de dificuldades, mas agora você vai começar a ver a placa da igreja ser retirada e vai uma placa lá na frente escrita assim, aluga-se. Você vai ouvir. O deserto não vai passar, ele vai aumentar. Os caras estão achando que agora vai acabar a pandemia, vai voltar dinheiro, vai voltar... Não, vai. Vai se agravar, irmão. E o próprio Deus está movendo as suas mãos sobre estas igrejas no Brasil. Não vai haver um avivamento no Brasil sem que antes haja uma limpeza. Sem que antes Deus penere a sua igreja. O tempo da peneira chegou, irmão. O tempo da peneira chegou no Brasil. Escute o que eu estou falando. E Deus, o próprio Deus, ele já está peneirando a sua igreja. E as pessoas vão ouvir os verdadeiros, o evangelho verdadeiro, e vão correr atrás deles. Escuta o que eu estou te falando. Muitos vão jogar a toalha, muitos, e vão fechar. Muitos vão jogar a toalha e vão fechar, porque eles estão começando a gastar o que eles têm de gordura para manter a igreja aberta e eles vão preferir guardar a sua gordura e fechar a igreja. Já está no processo. Tá? Eu não estou dizendo que outras igrejas não estão passando por isso, são várias. Mas Deus falou que principalmente as Assembleias de Deus, que eram um bastião do evangelho e que nos últimos 10 anos perderam a mão, infelizmente, por causa da política e do dinheiro.